aqui, doutora Norma, que presidente do CONAMP, que acabou de chegar e está prestigiando nossa audiência pública, que dispõe de até 15 minutos. Deputado Subtenente Gonzaga, é uma grande satisfação vir a essa Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado da Câmara dos Deputados, uma comissão que reconhecidamente trabalha e tem o reconhecimento do povo deste país. E gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela importância de sua proposição, porque a questão da Previdência transcende a sociedade, transcende pontos específicos de interesses corporativos e atingem a sociedade como um todo. Não falamos, em verdade, em defesa de corporação, falamos em defesa do povo brasileiro. E o requerimento de Vossa Excelência permite que várias pessoas que aqui vieram tragam essa visão muito importante para discutir aquilo que é não a Previdência, mas que é o Estado Social de Direito que queremos imprimir nesse país. Gostaria de cumprimentar o deputado Eduardo Bolsonaro, parceiro de lutas de há muito, cuja atividade parlamentar transcende a atuação nesse parlamento, deputado. Quando houve o risco de uma medida extremamente importante ser desfigurada, Vossa Excelência foi ao Supremo Tribunal Federal em defesa, não de um projeto de lei, mas em defesa da sociedade brasileira. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Caro deputado Major Olímpio, gostaria de cumprimentá-lo pela sua atuação na Comissão da Reforma da Previdência, ativa e altiva, brava, mas não bravia. Vossa Excelência ali defendeu cada brasileiro, cada brasileirinho que vai nascer ou cada brasileirinha que vai nascer. Não sob o ponto de vista de corporações, mas sob a certeza da cidadania. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, meu nome pessoal, deputado, como cidadão brasileiro. Deputado Gonzaga, eu pediria para falar em pé. Fique à vontade. Gostaria de cumprimentar também aos meus companheiros de mesa, todos com exposições muito pertinentes. Cumprimentar meu amigo Coronel Flamarion, que já conheço de longa data. E cumprimentar a minha presidente Norma, aqui presente. Norma, você é uma promotora da cidadania neste país. Meus cumprimentos, meus agradecimentos. Meus caros, eu gostaria de trazer aqui a discussão. E como foi dito inicialmente, é impossível falarmos de Previdência Social sem termos uma visão do todo. Não vou falar sobre Ministério Público, ou sobre instituições parelhas, como magistratura, como Defensoria Pública, como Procuradoria do Estado, e as polícias, que junto conosco formam o sistema de persecução penal. Eu vou falar da realidade do nosso país e trazer aqui alguns números que nós levantamos na CONAMP, muitos números que não são divulgados pela imprensa. O primeiro deles, desculpe, gostaria de fazer aqui uma ressalva. Apesar de nós termos tabulados esses números, senhor presidente, não são nossos. Todos esses números são do governo federal. Esta primeira tabela nós montamos com base na apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016 para 2017. Então o governo projetou o PIB esperado do regime público de previdência social de 2016 até 2060. Eu fiz um corte aqui para facilitar o entendimento. Mas, a par de projetar esse déficit, ele não trouxe aqui uma informação que permitisse a relativização no hoje daquilo que se espera do amanhã. Traduz isso. Olha, eu vou falar em 2060, se a gente não consegue, às vezes, apurar o PIB de 2016, como muito bem fala o deputado Major Olímpio, Então vamos trazer um paradigma para o hoje, para que possamos entender a grandeza daquilo que pretendemos comparar. Mas quando o governo analisou o regime próprio de Previdência Social, ele estimou o déficit do PIB, mas estimou o déficit do regime próprio de Previdência Social, mas não trouxe um comparativo. Qual comparativo? O PIB que ele pressupõe que vai acontecer lá na frente. Não fez isso. Mas, em contrapartida, quando ele analisou o déficit atuarial do regime geral de Previdência Social, ele sim estimou um PIB até o ano de 2060. E essa tabela aqui nada mais é do que colocar na primeira linha o déficit estimado pelo governo. E na segunda linha, o PIB projetado pelo governo. E nós vemos aqui que isso começaria no ano de 2016 com 1,10%, para chegar no ano de 2060 com 0,43% do PIB. Ou seja, isso demonstra um franco declínio do
déficit do PIB do regime público, eu falo aqui da União. Preciso aqui fazer algumas observações muito rápidas. Primeira observação. Esse número inicial de 68 bilhões 801 milhões de reais é uma estimativa que passa, presidente, da expectativa de que todos os servidores públicos da União que já tivessem tempo para isso em 2016 se aposentariam no início daquele exercício. O que não ocorreu e não ocorreria. Então isso aqui é uma estimativa. E onde nós vamos saber qual foi o número efetivamente existente? No relatório resumido de execução orçamentária da União de dezembro de 2016, com a totalização do exercício. Totalizado o exercício, nós vamos descobrir, infelizmente eu não coloquei nessa projeção, está em outra, mas esse déficit foi efetivamente de 39 bilhões 900 milhões de reais. Ou seja, nós temos aqui uma superestimativa de 72% não realizada. E a superestimativa no ano inicial, ela vai incidir em cadeia para todos os outros anos na capitalização desse déficit. Pois muito bem, mas é importante termos aqui em mente que pelos números do governo, o déficit do regime público de previdência da União decai ao longo do tempo. Essa é a mesma conta, com o mesmo método, mas com os dados extraídos do PLCN, Projeto de Lei do Congresso Nacional 1/2017, que é o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias orçamentária para 2018. De mesma forma, nós vemos ali a projeção de déficit do RPPS, a projeção de PIB pelo governo, e quando confrontadas as duas linhas, nós vemos também a tendência de queda do déficit do RPPS. É claro que quando eu falo em déficit do RPPS, um déficit realizado de 39 bilhões de reais, alguém pode dizer, e deve dizer, isso é muito dinheiro. Mas esse déficit tem uma explicação histórica. Por determinação constitucional e legal, isso era correto. 650 mil seletistas da União, isso era correto, foram transformados em estatutários. E isso carregou um aumento de despesa, também de receita, mas um aumento grande de despesa para o regime próprio de Previdência Social da União. E essa conclusão não é minha, essa conclusão é do Tribunal de Contas da União, quando faz a análise desse déficit, né? Nós não sabemos quanto isso efetivamente significa, o governo poderia dizer isso, mas numa estimativa que nós fizemos, está na nota da CONAMP, a despesa aí corresponde a cerca de 43 bilhões de reais. Né? Isso de forma muito resumida. Aliás, se senhores me permitem uma observação muito rápida, quando falamos desse tipo de déficit, nós temos que ter em mente também que o dinheiro da Previdência sempre foi usado, pelo menos dos anos 50 para cá, historicamente, como custeio para o desenvolvimento do país. Isso está lá na nossa nota técnica, somente para a construção de Brasília, ou de parte de Brasília, onde estamos, né? 52 bilhões de dólares dos anos 50 e 60 foram utilizados com o financiamento da Previdência Social para a construção de vários segmentos de Brasília. Nos anos 70 e 80, e essa estimativa é do IPEA, feita em 1999, 400 bilhões de reais, foram utilizados para a construção de obras de infraestrutura fundamentais na nossa história de hoje, para a nossa realidade, mas custeados pela Previdência. Itaipu, usina Ponte Rio-Niterói, Angra dos Reis, etc. Mas é o dinheiro da Previdência que contribuiu para a consecução dessas obras. Se formos atualizar para hoje, isso dá mais de 11 trilhões de reais, ou 3 trilhões e 400 bilhões de dólares. De maneira que eu costumo dizer o seguinte: não é a Previdência que deve ao Brasil, é o Brasil que deve à Previdência. Ou, como me disse outro dia um parlamentar nessa casa, os governos devem à Previdência. Mas seguindo aqui, meu caro presidente, este é um outro gráfico feito com informações retiradas do relatório resumido de execução orçamentária de 2016. O governo analisa ali o déficit do regime próprio e analisa o déficit do regime geral. Ele projeta nominalmente o déficit estimado do regime próprio e o déficit estimado do regime geral.
E ele projeta um percentual do PIB, dizendo que esse déficit corresponderia a esse percentual do PIB, tanto para o regime próprio como para o regime geral, mas não aponta aqui nominalmente qual seria o déficit desse PIB. Pois bem, é só fazer uma conta por regra de 3, não é? E vamos descobrir qual é o PIB projetado para o governo federal em cada exercício, que eu resumi aqui de 2026 a 2091, sendo que a partir daqui já não tem mais análise do regime geral. Muito bem, se 131 bilhões de reais correspondem a 1,28% do PIB, qual seria o total do PIB estimado para aquele exercício? É uma regrinha de 3, e seriam 10 bilhões 264 milhões de reais. Pois muito bem. Desculpe, 10 trilhões 264 bilhões de reais. Promotor não é engenheiro, né? Pode até conseguir fazer o cálculo, mas em algum momento vai errar com esse número. Mas 10 trilhões 264 bilhões de reais. Se nós empregarmos esse mesmo método na análise aqui do déficit do RGPS, né? Se 529 bilhões, aproximado, ou 530 bilhões, correspondem a 4,15% do PIB, 100% do PIB são aproximadamente 13 trilhões. Opa! 2 PIBs. Será que não foi um erro daquele ano, de análise daquele ano? Quando nós vamos lá para 2060, aí nós vamos constatar que quando analisou o RPPS, a estimativa de déficit foi a estimativa de PIB projetado foi de 33 trilhões de reais. E quando analisou o RGPS, a estimativa de PIB projetado foi de quase 93 trilhões de reais. Como é que nós podemos ter 2 PIBs diferentes no mesmo país? Não temos. Nós podemos ter 2 regimes diferentes. 2 PIBs diferentes? Não. Essa questão foi muito bem abordada na Comissão Especial da Reforma da Previdência pelo deputado Major Olímpio e creio que ainda não houve uma resposta oficial sobre esses dados indagados por Vossa Excelência. Isso aqui é uma análise da situação dos estados. Eu peguei para fazer essa análise os últimos números oficiais disponíveis, não é? Uma projeção da Fazenda, aliás, desculpe, Coronel Flammarion, do ainda Ministério da Previdência, de 2004, e uma informação do Tribunal de Contas da União, de 2014, mas um acórdão de 2016. E nós vemos que, de mesma forma, o déficit do regime público dos estados, do Distrito Federal e municípios está em declínio. Por que em declínio? Porque a reformatação constitucional feita pelas emendas 20, 41 e 47 corretamente, essa reformatação mudou o parâmetro da aposentadoria do serviço público. Antigamente eram 35 anos de serviço homem, 30 anos de serviço mulher, na regra geral. Hoje você tem outras condições. Tempo de contribuição, tempo de serviço público, idade mínima que já existia para nós, e isso criou uma correta remensuração foi corretamente alternado o parâmetro de aposentadoria, sem nenhum neologismo correndo de última hora. Peço licença, deputado, estou correndo demais porque são muitos dados, para conseguir falar tudo isso aí. Mas essa reformatação levou aquilo que nós vemos matematicamente, quer seja a queda do déficit da Previdência do setor público. Mas essa é uma outra apresentação, dados extraídos do regime próprio de Previdência, do relatório resumido de execução orçamentária de 2016 e do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017. Aqui eu falo só da projeção de déficit do governo federal para o RPPS da União. Quando ele fez isso no RREO de 2016, do exercício consolidado, ele apontou que em 2090 o déficit seria de 7 bilhões 250 milhões de reais. Mas de mesma feita, 4 meses depois, quando encaminhado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018, ele estimou esse déficit em 691 bilhões de reais. Em 4 meses, o que aconteceu para que o déficit fosse de 7 bilhões para 691 bilhões? Isso ninguém explica. São esses dados que faltam discutir com a sociedade para que possamos entender a motivação econômica da PEC 287. Apenas uma comparação muito rápida aqui que eu fiz, deputado, eu já encerro, sobre regime geral de previdência social. 30 segundos, deputado. Eu peguei aqui e coloquei, com base em tabelas da Anfip, qual o superávit previdenciário gerado pelo regime geral. Resumindo,
Corrigido isso pela Selic, nós temos, de 2000 a 2015, um resultado positivo de 2 trilhões e 127 bilhões de reais. E se acrescentarmos a isso a DRU desse mesmo período, mais 1 trilhão e tantos de reais. Somados, a DRU e o Regime Geral de Previdência renderam à União, de 2000 a 2015, 3 trilhões e 581 bilhões de reais, mais do que o exercício fiscal de 2017. Portanto, deputado, o Brasil deve a Previdência. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. O senhor tem mais alguma transparência? Eu tinha, mas eu falo depois no tempo. Ok. Muito obrigado, doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, aqui representando a CONAMP, representando a nossa prezada presidente,